primeira pergunta que vos foi colocada teve uma resposta que vai deixar o Dr. Basílio Horta muito feliz e que é toda ela um programa de governo, quase, porque a resposta à pergunta que era se em 2011 a vossa empresa vai exportar mais ou menos, teve uma resposta de 100% que sim. Portanto, podemos enviar estas, eu não sei quantas pessoas responderam, estou aqui 160, mas acho que podemos enviar esta resposta para o Banco Central Europeu e para o FMI. Para eles não se enganarem, tanto estou a citar. Muito bem. Afinal, se todos queremos exportar à vontade política, é a necessidade do país. Se as empresas que aqui estão, que são exportadores, já prevêem, e creio que todas as que aqui estão terão votado que sim, até pela introdução que fizeram, prevêem exportar mais, afinal, e eu começava por si, António Simões, afinal, qual é o problema? Vamos ver. Eu vou me referir à Solvena, portanto, e acho que já temos preocupações que chegam e provavelmente se podem tirar algumas ilações relativamente a outras experiências e ao que se passa em Portugal. Enfim, no que diz respeito à Solvena, eu penso que na apresentação inicial apresentei um número como pode parecer um ativo, mas para nós é uma preocupação quando eu disse que faturámos 55% da Península Ibérica. Portanto, isto parece um ativo, porque ao fim e ao cabo fazemos 20% em Portugal, 35% da nossa faturação Bom, nós queremos sair da Península Ibérica e queremos sair mais. Portanto, esse é claramente um desafio. Há 3 ou 4 questões que se nos colocam. Portanto, nós temos 4 centros de produção e temos destinos variados. Nós trabalhamos marcas, trabalhamos relações com clientes e trabalhamos muitos destinos. E sistematicamente nós estamos confrontados, portanto, em arbitrar de onde é que fornecemos. Portanto, temos 4 e nós temos uma boa experiência, temos Portugal, Espanha, Tunis e Estados Unidos. E eu diria que basicamente fazemos o mesmo nos 4 países. E realmente há coisas que nos preocupam, enfim, desde logo, isso já foi aqui focado, penso que o professor Augusto Mateus, é uma coisa que nos preocupa e que deve preocupar, enfim, falo do setor de produtos de consumo, o problema das matérias-primas, dos preços das matérias-primas das commodities, vocês, enfim, saíram com isso, penso que esta semana, portanto, e francamente bem. Estamos claramente outra vez num trend de subida, portanto, do meu ponto de vista é imparável. Portanto, toda a parte do domínio, portanto, da cadeia de valor, portanto, do aprofundamento, portanto, da relação da compra, é claramente importante. É claramente importante. Mas deixe-me aproveitar para meter aqui uma colherada, que são os fatores de competitividade das empresas, só para enxertar a segunda pergunta que vos quero colocar, porque é uma pergunta que precisamente parte de um tema de atualidade colocado a partir de fora, das instituições internacionais que ainda agora falávamos, que têm dito nas últimas semanas que Portugal precisa de maior facilidade de despedimento individual, ou seja, de alterações na lei laboral, que facilitem, ou melhor, alarguem o âmbito da justa causa, assim facilitando o despedimento individual e torná-lo mais barato. A pergunta que vos quero colocar é esta: é se de facto o despedimento individual é para as vossas empresas, se pudessem apenas escolher um fator, porque há outros, como as matérias-primas, como o acesso ao financiamento, como os custos de energia, etc., se de facto este seria o ponto essencial, como algumas instituições internacionais têm registado e têm estimulado Portugal. Interrompi-o e pedi-lhe que terminasse para depois roubarmos entre nós. Exatamente, você quase que antecipou o que eu ia dizer a seguir, portanto eu ia falar exatamente neste. Enfim, não me parece que este seja um fator determinante, mas é evidente que a flexibilidade da mão de obra é muito importante. Enfim, preocupante claramente o de energia. Enfim, como digo, temos 4 centros produtivos. Só nos Estados Unidos eu tenho energia marginalmente mais cara que Portugal. Em todos os outros, Espanha e Tunis, é substancialmente mais barata. Enfim, estamos perante uma situação em que começamos a ter um custo de contexto. Esse, claramente, uma das preocupações que temos é a deslocalização das nossas fontes de financiamento. Hoje, financiar em Portugal começa a ser substancialmente mais caro do que financiar fora, portanto, com os nossos concorrentes. Portanto, é claramente um outro ponto. Enfim, parava aqui para... Deixa-me aproveitar já isso para perguntar aqui ao nosso administrador de banco uma das condições destas dificuldades ou não de exportação está precisamente no setor financeiro, quer no financiamento, quer nos seguros de exportação, que há pouco falou. Chegou a ser, como se sabe, ensaiada uma tentativa de nacionalização da COSEC, que não surtiu efeito. Dê-nos a sua visão sobre este problema, até que forma é que o sistema financeiro está condicionado no apoio às empresas pelas restrições de financiamento que existem.
Ora bem, obviamente que isto é óbvio hoje em dia que, em termos globais, o acesso do sistema bancário genericamente à liquidez, acesso à liquidez nos mercados internacionais, está num momento particularmente difícil. Isso é um facto e não vale a pena dizer que assim não é. Isto é, o dinheiro, e nomeadamente o dinheiro disponível para o financiamento das empresas em geral, vai se tornar um bem mais escasso. É um facto. Mas, dito isto, a prática demonstra-me, e essa prática cria em mim uma convicção muito firme, de que eu nunca conheci nenhum projeto que verdadeiramente fosse um projeto cuja viabilidade fosse demonstrada e cuja solvabilidade fosse inquestionável, que não tenha avançado por não ter financiamento. Nós, a Caixa Geral de Depósitos, nesse aspecto, estamos particularmente orgulhosos, mesmo numa conjuntura muito difícil, não deixámos de assumir o nosso papel de financiamento à economia. Fizemos-lo, aliás, até com algum sacrifício da nossa rentabilidade neste último ano e meio, mas sentimos que esse é, enquanto instituição de crédito público, o nosso dever, mas devemos-lo fazer com padrões de exigência, quer na análise do risco, quer na viabilidade económica dos projetos. E essa maior escassez só nos deve levar também a uma maior exigência. E penso que, se calhar, isso que à partida poderíamos considerar como um fator negativo pode se transformar num fator virtuoso, no sentido em que, provavelmente, como vamos ter que ser mais exigentes, vão ser seguramente os projetos mais capazes de serem vencedores, aqueles que seguramente vão ter essa capacidade de financiamento. Portanto, eu penso que é, de alguma forma, também uma falsa questão. Portanto, eu acho que, obviamente, existem restrições, mas não são restrições de uma amplitude tal que, quando os projetos são projetos que valem a pena, esses seguramente não vão deixar de ser apoiados. Acho que esse não é, seguramente não vai ser esse o problema. Portugal não vai deixar de crescer na sua necessidade de se internacionalizar, de exportar dos bens não transacionáveis. Seguramente temos aqui muito bons exemplos, e exemplos como esse, se multiplicarem, seguramente não se vai ser por falta de financiamento que eles não vão acontecer. Renato Frederico, no caso da vossa empresa, o financiamento ou o surso de crédito, por exemplo, de exportação, é a principal restrição ou barreira ou não? Ou há outros fatores? Nesse campo, não, porque nós temos uma filosofia muito própria, vamos crescendo conforme pelo cão vai sobrando. E, portanto, digamos, nunca tivemos essa dificuldade porque nunca fomos solicitados. Sendo assim, quais são as condições que gostaria de ver melhoradas? Eu vi-o a doer com a cabeça quando se falou em custos de energia, por exemplo. Quais são as vossas principais preocupações no que toca à competitividade da vossa empresa? Ora bem, as matérias-primas têm realmente subido o preço, mas há uma coisa que nos consola, que sobem para todos, que é só para os chineses, que é para os portugueses. Portanto, aí estamos em igualdade de circunstâncias. Onde não estamos em igualdade de circunstâncias, e isso é um problema que eu há muito tempo me enerva, porque quer que a gente exporte, mas depois dão-nos a eletricidade mais cara dos nossos concorrentes italianos, espanhóis, franceses, têm todos a eletricidade mais barata, penso eu, que é a realidade. No gás, em todos esses fatores que, efetivamente, nós podíamos poupar e ser mais competitivos, não temos forma de os poupar. Portanto, isto é-nos imposto e, portanto, nós estamos em desvantagem contra os nossos concorrentes espanhóis, italianos, franceses, alemães, que estão no mercado a vender sapatos como nós. Portanto, eu penso que nestas coisas, pode dizer-me assim, mas isso é pouquinho, não representa, porque vai lembrar a anedota do indivíduo que vai à pastelaria e diz quanto é que custa um quilo de pão de ló? E o dono diz, custa tanto, eu não tenho dinheiro, pá. Mas quanto é que custam as migalhas que estão ali? Isso é de borla, então arranje-me um quilo, faça favor. Ora, se nos dessem essas migalhas, nós talvez pudéssemos pagar melhor também aos nossos trabalhadores. Portanto, há aqui uma lógica, efetivamente, de nos imporem condições que nós não podemos, efetivamente, fugir delas, e o consumo de eletricidade nos pesa, como gás, como gasóleo, como gasolina, e eu acho que devia haver aqui uma vontade política de dizer aos homens da eletricidade, do petróleo, vocês podem vender, mas não podem vender mais caro que os nossos concorrentes aqui ao nosso lado. Ora, e tem que haver coragem para dizer isso, porque é muito fácil aumentar a eletricidade
e pronto, vem por decreto e a gente tem que pagar a eletricidade. Portanto, acho que essas migalhas fazem-nos falta para a nossa competitividade. E, portanto, temos que começar por algum lado. E por aí, acho que é um princípio de disciplina e de orientação para o país. Eu recordo que a ERSA, a Entidade Reguladora, vai tornar amanhã pública a sua proposta de aumentos de tarifas de eletricidade para o próximo ano. Já foi noticiado no jornal nesse respeito, e muito credível, que essa proposta, dependendo dos setores, entre 10% e 15%, e o mesmo jornal, enfim, mas isso neste momento já foi assumido pelo próprio Ministro, parece haver uma vontade política de limitar esses aumentos. Não se sabe para que percentagem, fala-se em 4%, enfim, veremos nos próximos 2 dias, provavelmente essa intervenção vai-se fazer. Eu perguntava-lhe assim, a Bial é uma empresa portuguesa que, como eu dizia há pouco, ombreia com grandes multinacionais de um setor altamente competitivo e onde a escala é muito importante, mas vocês não têm essa escala. E, no entanto, estão no mercado a concorrer com fármacos que exigem um período de investimento muito longo, e de investigação. Como é que uma empresa que não tem a escala, como a Bial, está ao longo destes anos todos a investir e como é que consegue competir no mercado destes com as grandes multinacionais internacionais? Acho que há vários fatores que nos permitem hoje estar a... Eu não diria ainda a ombrear, mas pelo menos a tentar competir com algumas das grandes multinacionais. Nós começamos, eu diria que talvez o mais importante é o planeamento estratégico a médio e longo prazo, que na indústria farmacêutica é fundamental. Nós pensamos as coisas a 10, 20 anos e só assim é possível ter um projeto de investigação e desenvolvimento a correr. O Zubinix, que é hoje uma realidade e que é hoje bastante falado, nasceu em 1993. É o antipilético. Portanto, nasceu em 1993 para nós, quando a nossa equipa de investigação e desenvolvimento tinha apenas 5 ou 6 pessoas. Nasceu em 93 e chegou ao mercado em 2009? 2009. Portanto, tem um período de incubação, de testes e de trabalho muito forte. Aquilo que nós fizemos ao longo desse período, além de um planeamento que eu acho muito importante, que foi feito para desenvolver o medicamento e os outros que o seguem, nós procuramos pôr qualidade em tudo aquilo que fizemos. Fomos aprendendo e nós vivemos durante muitos anos e continuamos a viver de licenças que temos das multinacionais. Portanto, temos uma relação muito próxima com as grandes multinacionais da indústria farmacêutica e fomos aprendendo com elas, nós sempre procuramos que eles nos inspecionassem, que eles nos viessem ver o que nós estávamos a fazer, que nos criticassem, para nós podermos subir a barreira daquilo que nós estávamos a fazer. E, por outro lado, digamos, aquilo que nós procuramos fazer foi um crescimento no mercado nacional que nos permitisse fazer esse investimento, acompanhado também de um crescimento no mercado internacional que nos permitisse libertar fundos para fazer o investimento. Aquilo que nós fizemos foi com muito menos meios do que fazem algumas das multinacionais. Portanto, eu acho que nós somos bastante eficientes a fazer aquilo que fizemos. Foi necessário atrair talento de fora ao longo destes últimos anos, principalmente no início. Hoje já nem tanto. Hoje já há muita gente formada em Portugal. A maior parte dos nossos quadros na área de investigação de alimentos já são portugueses. Sabe que costuma-se dizer, ou melhor, tem sido constatado que, nomeadamente em setores tecnológicos, há muitas empresas portuguesas que começam a crescer e depois são vendidas a empresas estrangeiras, na opinião de muitas pessoas, demasiado cedo, não na opinião de quem vendeu e que tem direito de fazer o que bem entende, mas demasiado cedo, portanto, numa fase de crescimento e depois são engolidas por multinacionais internacionais que as tornam meros departamentos e, portanto, perdeu-se aquele fator de diferenciação. A Bial, sabe-se, já foi assumido que já teve várias propostas para serem integradas nessas multinacionais estrangeiras. É uma missão vossa não fazê-lo? Não é possível fazer esta forma de, não sei se lhe chama de resistência, de se manterem portugueses? Eu acho como diria o meu pai, quer dizer, fazê-lo agora, depois de ter dado este trabalho todo durante os últimos 20 anos, não faz sentido.
Agora vamos aproveitar aquilo que foi feito durante os últimos 20 anos. Muito bem. Há uma pergunta que é colocada pela audiência, quer para a Nova Base, quer para a Skysoft. É uma pergunta colocada por Pedro Luís, de Ciengis Advanced Control Systems, que é: qual é a estratégia mais eficaz para exportar serviços tecnológicos, pela sua própria especificidade e também pela concorrência internacional, suponho eu? Se calhar conhece por si. Posso começar eu, então? Enfim, quando estamos no mundo dos serviços, o obstáculo não é a escala. O obstáculo começa por ser, e já agora, em termos de matéria humana, ou seja, e esse não é um problema para Portugal, ou seja, nós temos pessoas tão boas ou melhores do que as que estão lá fora e, portanto, desse ponto de vista, estamos perfeitamente à vontade. O que é preciso fazer? Fruto da nossa experiência, é preciso convencer algumas pessoas muito séniores da nossa organização e que vivem a nossa cultura, estarem disponíveis para ir para missões internacionais. E já agora, isso não é tão simples quanto se possa parecer. É mais fácil hoje convencer um recém-licenciado, porque até fruto da sua cultura, hoje em dia, do seu mindset, ele está muito mais disponível para abraçar missões internacionais do que as pessoas mais séniores que nós temos na organização. Se calhar porque Portugal ainda é um excelente sítio para se viver e, portanto, as pessoas mais séniores não é com facilidade que abraçam esse género de desafios. E, portanto, esse é um dos obstáculos que nós temos, é convencer pessoas séniores da organização para assumirem responsabilidades em missões internacionais. O outro obstáculo é de facto, a percepção. Porque quando estamos a falar de serviços, o que temos que vencer é o obstáculo inicial da compra. Não há um produto para demonstrar muitas vezes, não existe essa realidade, é um serviço que nós vamos oferecer e, portanto, estamos na competição no domínio das percepções. E aí também, como já foi dito, o Made in Portugal não ajuda muito. Não ajuda muito e, portanto, o obstáculo muitas vezes é vencer esse síndrome de uma associação a um país que, muito ligado à imagem que o Pedro nos mostrou antes. Deixe-me só meter uma colher. Alguma das vossas empresas usa o Made in Portugal como um atributo, ou está escondido, ou é Made in Europe? A Cibos? Ok. A Caixa, o próprio nome é Made in Portugal. Determinadas marcas em determinados mercados acontecem, não? Ok, muito bem. Deixa-me só dizer, já agora a experiência, nós a pouco e pouco fomos deixando de usar. Porque dentro de Portugal, e vale de uma experiência própria que vivi numa situação em que estávamos em igualdade com uma empresa internacional que paga impostos nas Ilhas Cayman, em desespero de causa, eu usei isso como argumento, que é já agora a escolha português, e a resposta que tive foi: isso é para a seleção nacional. De facto, alguém que fez alguma coisa, se calhar pelos portugueses e por esse brilho nacionalista, foi um brasileiro, volto a dizer isso, foi o Scolari, porque daí para a frente eu nunca mais ouvi falar nesse sentido nacionalista que tanta falta nos faz. Portanto, de facto, fomos deixando de usar isso. Internacionalmente não nos ajuda, cá em Portugal também não, portanto, é um non-issue. Temos muito orgulho de ser portugueses, mas não usamos isso como argumento de venda. Muito bem. José Neves, mesma pergunta. A grande dificuldade que nós tivemos, embora o mercado aeronáutico seja muito específico, a dimensão inicialmente no mercado aeronáutico foi uma dificuldade. A Skysoft em 2004, 2005 éramos 40, 45 pessoas, em 2010 somos 100. Eu, indo ao estrangeiro, muitas vezes falando com clientes como a Embraer, como a Taos, dizer-lhes que nós éramos 50 pessoas ou dizer-nos coisas que dissemos internacional com 1000 pessoas é completamente diferente. As portas são outras. E porquê? Porque muitas vezes o mercado está à procura de empresas estáveis. E há muita experiência de algumas empresas a crescerem, desaparecerem e, sendo um mercado aeronáutico, um mercado com um ciclo de vida muito longo, tipicamente as grandes empresas procuram empresas sólidas que lhes consigam fornecer os serviços durante algum tempo. O fator importante, no meu ver, é o dinamismo. Como falava aqui o meu colega, é muito difícil muitas vezes ver pessoas portuguesas lá fora. Eu lembro perfeitamente quando nós éramos poucos na Skysoft e íamos a reuniões na Bélgica, o que é um custo acrescido para uma empresa de Lisboa versus uma empresa que esteja em Paris ou uma empresa que esteja em Londres, que está a uma hora de viagem, podem ir de manhã, nós teríamos que ir no dia anterior. Muitas vezes as pessoas perguntavam se éramos a única empresa portuguesa a trabalhar na área de software neste domínio, porque nunca haviam mais nenhuma. E depois, quando estava em Lisboa, as pessoas perguntavam: mas como é que vocês conseguiram esses projetos? E porquê? Porque as pessoas ficavam aqui em Lisboa à espera, ou que se calhar o ICEP fosse ter com eles, olha, aqui este projeto, ou então estavam à espera que as coisas caíssem de paraquedas e nunca iam muitas vezes atrás delas. E se for a ver, muitas vezes as empresas de grande êxito português lá fora são empresas muito dinâmicas que vão pelo ASAP e não pelo ALAP. Têm que estar as soon as possible naquele local e têm que responder às solicitações dos clientes. Portanto, essa questão de dinamismo eu penso que é muito importante. Pedro e Paulito, sim. Só acrescentar mais um fator nesta área das tecnologias, e se calhar não é só para as tecnologias, mas já foi dito aqui também, foco. Ou seja, não se consegue internacionalizar tecnologias de informação ou serviços lato sensu.
O que se internacionaliza são soluções muito específicas e isso sim é competitivo. Portanto, porque, enfim, hoje a oferta de nova base, perdão a expressão, mas é quase um menu chinês, ou seja, é o que vocês quiserem, mas é impensável sequer tentar internacionalizar, de facto, esse leque tão largado de serviços. Tem que se ir à procura do problema na qual nós somos altamente diferenciados e depois ter o comportamento e ter a atitude de acordo com os valores da organização, e cada caso é um caso, e que se transpira isso, se respira isso, e isso, de facto, convence depois os clientes a voltarem a comprar. Pedro Hipólito, no vosso caso vendem serviços não apenas financeiros, mas também tecnológicos. Há uma relação muito grande entre a CIBS e outro sucesso português que é o da Via Verde, aliás, é também administrador da Via Verde, e é um caso que nós damos sistematicamente como um caso de inovação tecnológica e financeira portuguesa lá fora e que também tem vindo a ser exportada. Eu reparei que quando eu perguntei se alguém usava o Made in Portugal, foi a primeira a pôr o dedo no ar. Portanto, estar lá fora em países como aqueles que há pouco descreveu e mostrar inovação financeira e tecnológica portuguesa, para si é um atributo positivo, é isso? Não digo que seja um atributo positivo, o que digo é que não há fuga disso, porque ninguém compra nada hoje em dia. O tipo de projetos que nós fazemos são projetos sempre de grande dimensão. Cada encomenda é uma encomenda de centenas de milhares de euros, se não for de milhões de euros, portanto, cada encomenda. E ninguém compra isso com base num website, ou com base numa brochura, ou com base numa conversa de café. Portanto, compram sabendo que existe e que é bom. É a mesma coisa de comprar um avião, tem que existir o objeto. E, portanto, mais tarde ou mais cedo vai aparecer a pergunta, bom, mas se é tão bom, onde é que está? E mais tarde ou mais cedo vamos ter que lhes mostrar onde é que está e vamos ter que os trazer cá. Portanto, não há fuga possível. Portanto, o melhor é dizer logo, é bom, existe, está em Portugal, assumir com orgulho que somos portugueses, sabendo que estamos a criar uma barreira, mas que ela é inevitável porque já lá está. E, portanto, mais vale incorporar isso logo à partida. Isso por um lado. Por outro lado, porque no tipo de projetos também que nós fazemos, e nos mercados onde nós vamos, há uma Portugalidade que nos ajuda. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu chego, vou dar dois exemplos em latitudes diferentes, mas se eu chego, por exemplo, à Polónia, pode-me ser útil, nas primeiras vezes que lá vou, ter uma conversa com o meu homólogo da Motengil. Não tem nada a ver com o meu negócio, mas já estou mais um passo à frente por me assumir por português. Porque se eu for falar com uma consultora polaca, nem sequer me recebem. Mas com a Motengil podem dedicar 2-3 dias do tempo a ouvi-los falar sobre o negócio na Polónia e aprender com isso. E quem diz a Motengil, diz o Banco Milênio, diz a Biedronca, diz o Eurocash, e é possível ganhar tempo de CEOs de empresas que passam connosco 2-3 dias e que nos mostram e que nos pegam de carro e que nos vão mostrar. E isso só é possível se nós assumirmos, nós também somos portugueses, e começar a conversa com um café expresso em Varsóvia. Portanto, isso faz parte da nossa Portugalidade. Solidariedade entre empresários existe, e de redes. É que existe essa identidade. E, portanto, as redes têm que funcionar e nós temos que entrar em mercados onde as redes já lá estão. E quando já lá estão, funcionam. É melhor do que não ter nada. Muito bem, vamos para a ronda final para vos mostrar a resposta à segunda pergunta, que também tem uma resposta que também podemos mandar para os mesmos senhores, porque é dada por pessoas que são maioritariamente gestores ou empresários, portanto, desculpa-me a simplificação, pelo fator capital, ou por aqueles que o representam. E a resposta é que, se pudesse escolher um fator, 2/3 das pessoas diz que não. Portanto, contrariando o lugar comum, pelos vistos, que de fora tem. Claro que a pergunta é uma pergunta afunilada, porque diz escolher-se um fator, portanto, isto não quer dizer que isto não seja importante, mas não é o mais importante, aparentemente para a maioria, para 2/3 daqueles de vós que decidiram responder, e acho que esta resposta é bastante significativa, tendo em conta quem a dá e o tipo de pessoas que a dão, e eu pedia-vos, enfim, já ouvimos há pouco que outros fatores de competitividade mais importantes do que este são um fator exógeno, porque é controlado externamente, um fator das matérias-primas, um fator endógeno, que é a fixação do preço da eletricidade. Já passámos até pelo aspecto do financiamento. Portanto, um comentário final para quem desejar fazer sobre este assunto, ou seja, como é que se torna não apenas a vossa, mas as nossas empresas mais competitivas, quando lá fora estamos a concorrer com grandes empresas ou não, ou com o mercado global. O que é que nós podemos pedir, não a nós próprios, mas também às AICEPs e aos governos e a quem tem poder de interferir com esses fatores de produção. Posso começar por si?
As simplificações são sempre complicadas, não é? A gente estar a dizer só um fator, quando as coisas, obviamente, dependem das circunstâncias de cada caso e dependem sempre de uma conjugação de fatores diferentes. E, portanto, este exercício não é fácil de uma forma tão sintética e nem tão simplificada. Mas, fazendo algum raciocínio à volta disso, acho que todos hoje estamos de acordo, e hoje ouvimos muitas coisas de manhã que reforçam a convicção, que eu penso que hoje é consensual, de que, enfim, a ultrapassagem da situação atual em Portugal implica seguramente uma maior capacidade de internacionalização e de exportação, basicamente nos não transacionáveis, e, obviamente, que talvez um problema que nós temos é um problema de falta de competitividade de Portugal e até do próprio fator de produção de trabalho nessa competitividade. Eu penso que isso não se resolve com mais ou menos despedimentos individuais, depende de um esforço comum e de todos, e temos aqui algumas empresas que são casos de êxito que podem demonstrar aquilo que deve ser feito, é que temos de facto que inovar mais. Eu acho que essa é que é a resposta. Mais do que perguntar o que é que podem fazer os outros por nós, o que é que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer é devemos ter uma maior capacidade de inovar, de procurar, mais do que tentar vender aquilo que produzimos, é produzir aquilo que sabemos que nos querem comprar. E, portanto, nós temos é que ter essa capacidade, se formos mais inovadores, mais criativos, mais dinâmicos e estivermos mais atentos àquilo que globalmente os mercados querem, teremos capacidade seguramente de repercutir nos preços das exportações que fazemos um valor acrescentado diferente, e isso sim é que pode ser a resposta mais estrutural à nossa competitividade. Eu diria que esse é o aspecto essencial. Depende das próprias empresas e dos próprios empresários essa capacidade de ter essa inovação e ter esse fator de diferenciação. Em termos públicos, o que é que eu diria? Eu acho que temos evoluído bastante bem em termos de relação de trabalho, em termos de segurança social, hoje, se calhar, em termos europeus, até temos uns sistemas mais bem reformados. Eu diria que aquilo que ainda está pendente de resolver, do meu ponto de vista, acima de tudo, e quando falo com investidores estrangeiros e pessoas que olham para Portugal, acho que aquilo que está verdadeiramente por resolver, eu acho que é a celeridade da justiça. Eu diria que esse é o grande desafio pendente, do meu ponto de vista, do sistema público. Muito bem, mais um custo de contexto, como dizíamos há pouco. António Portela, notas finais e breves. Eu estou de acordo com o que foi dito agora e estou de acordo também, há bocado, com o que o colega da Nova Base disse em relação à especificidade do produto que nós podemos exportar. Eu acho que é importante nós conhecermos muito bem os nossos produtos e sabermos desenvolvê-los de acordo ao que os mercados necessitam, seja o nosso ou seja os mercados fora. E, portanto, é importante planear, inovar, é importantíssima a questão dos recursos humanos. E aqui a formação técnica, que eu acho, e nós estamos muitas vezes a falar, acho que foi o Dr. Basílio Horta que falou, são as grandes empresas que exportam, mas as pequenas e médias empresas é que são o grosso do nosso tecido empresarial. E é preciso que eles apostem mais em técnicos, é preciso que os empresários apostem mais em formação também, para depois poderem identificar. É preciso também ir ao terreno. Acho que é outra das coisas. Eu acho que o esperar que os empresários dos outros países venham cá, como dizia há bocado o colega, isso não funciona. É preciso ir lá, é preciso andar a bater às portas, é preciso perguntar, é preciso andar na rua a saber. E só assim é que se conhece a realidade, só assim é que nós conseguimos identificar o que é que dos nossos produtos se distingue ou como é que nós podemos inovar, como é que nós nos podemos distinguir do que fazem os outros. Se não for assim, eu creio que fazer o que os outros fazem, não temos hipótese. José Neves, vou-lhe perguntar agora se a última nota final, depois terminamos aqui deste lado. Eu se calhar começo por algo que é dito pelo Thomas Friedman no livro O Mundo é Plano, em que ele diz que as nossas mães costumavam dizer-nos que nós vimos comer a sopa porque havia crianças do outro lado do mundo a passarem fome. E que provavelmente nós vamos dizer aos nossos filhos que devem estudar, porque senão as pessoas do outro lado do mundo vão nos tirar ao trabalho. Portanto, as pessoas têm que compreender que realmente o mundo mudou, que é plano, e que sem grande qualificação, sem grande capacitação e sem focagem, é difícil competir neste mundo, porque toda a gente vai estar a competir pelo mesmo, portanto só os melhores é que vão sobreviver. Por isso a questão de formação, identificação de nicho de mercado são vitais para a engenharia de uma empresa e para a empresa e para o seu crescimento. Muito bem. Pedro Hipólito, notas finais. Em relação aos custos de
contexto, tenho a dizer que não tenho grandes queixas. Não sinto que sejam obstáculos ao nosso crescimento. Alguém entrar para lhe dar um prémio. Não sinto, porque quer dizer, não é porque não tenho dificuldade em recrutar pessoas de grande qualidade, não tenho. Não tenho, quer dizer, toda a gente prefere pagar menos impostos e pagar menos eletricidade, mas é um bocadinho como também dizia o outro lavrador, quer dizer, nunca nenhum cliente nos deixou de adjudicar uma proposta por mais 5% ou menos 5%, é porque o produto é diferente e o produto é melhor. E, portanto, ele, se quiser aquele produto, não há muito mais gente que o faça. E, portanto, é outro tipo de campeonato o que nós estamos a fazer e não é tão consumido por essa ideia dos custos de contexto. Uma nota do que nos poderia ajudar e que nós usamos muito e tanto quanto podemos e de uma forma até quase de projeto, portanto, tentamos alavancar ao máximo a rede diplomática e a rede da ICEP, que nos tem ajudado muitíssimo. Num dos casos até temos um mercado em que até nos ajuda mais do que nós queríamos, porque a proatividade é tanta que nós não conseguimos acompanhar. Mas portanto, acho que é uma área a fazer, porque de facto nós em Portugal temos muito pouca escala. O nosso maior concorrente, por exemplo, e é um concorrente sistemático em todos os projetos, é um concorrente que fatura 8 mil milhões de euros por ano, e como empresa que fatura 8 mil milhões de euros usa todas as alavancas que tenham, as que nós aprendemos na faculdade e as outras todas que são as mais importantes do que se aprende na faculdade, para nos impedir de ganhar concurso. E, portanto, Está a falar do Wikileaks? Não, mas é quase. E, portanto, a rede diplomática e os esforços que nós, enquanto sociedade, possamos fazer de forma coordenada, são muitíssimo importantes para nos dar uma escala e um peso que não temos sozinhos. Muito bem. Nuno Fornes, para terminar. Bem, nesta quadra mais natalícia, eu pudesse fazer uma carta um bocadinho mais ao Pai Natal, do ponto de vista do contexto, se calhar aquilo que me atrevia a pedir era políticas que não vissem apenas o próximo ciclo eleitoral. E eu acho que esse é um dos problemas que nós temos como país, é que estamos sempre focados em metas que são de muito curto prazo. E, portanto, eu gostava de que houvesse desígnios mais altruístas, mais de longo prazo e que extravasassem qualquer fação política. Portanto, esse era o pedido que eu faria para o tal contexto. Do ponto de vista das empresas e que também cola muito com isto, o tema da formação volta a estar na base de tudo isto e, mais uma vez, isto demora anos, não se constrói de um ano para o outro, nem para a próxima campanha, nem para a próxima eleição. Demora anos e acho que as empresas têm que continuar a investir muito em investigação e desenvolvimento, acho que temos que continuar a investir muito na formação dos portugueses. O que eu me atrevo a dizer também é que parece-me inevitável que vamos ter que competir em coisas diferentes e volto a falar daquilo que conheço melhor. Eu não vou conseguir competir a fazer linhas de código. Vai ser sempre muito mais barato fazer linhas de código na China e daqui a uns anos feitas por uma máquina. E, portanto, eu vou ter que competir em coisas novas. Coisas novas implica formações também diferentes. Portanto, trazer para o nosso sistema de ensino hoje já áreas, volto a dizer, do design, da música, das artes, são coisas que hoje parecem perfeitamente esotéricas, mas é aí que nos vai dar a capacidade de competir, de facto, em áreas diferentes também. E o tema do design, e design aqui não estou a dizer o design simplesmente com a estética visual, é pensar as coisas na ótica do utilizador e para que é que elas servem, é fundamental, a engenharia não chega para resolver isso e quanto mais depressa todos começarmos a investir nessa área, acho que podemos estar capacitados para competir num nível diferente. Respeito à Salvena, eu apetece-me dizer que vamos continuar a tentar fazer mais do mesmo, quer dizer, mais uma vez as nossas preocupações é defender com unhas e dentes dois mercados que são o alicerce da nossa atividade, que é Portugal e Espanha, portanto são dois mercados altamente competitivos e defendê-los de uma forma acérrima. No que é mercados internacionais, seguir a nossa estratégia, marcas e relações com clientes. Mercados que crescem significativamente, se possível a 2 dígitos ou perto de 2 dígitos. Os Estados Unidos, Brasil, agora países do leste, a China, portanto mercados onde na realidade se possa fazer diferença. Seguir a integração na cadeia de valor, portanto, todo o nosso projeto, portanto, de integração principalmente na parte do azeite, portanto, na medida em que nos consigamos continuar a encontrar terras em condições, portanto, que permitam produzir de uma forma competitiva, vamos seguir por aí. E, enfim, somos realmente o segundo player no setor. Temos tido uma atitude consolidante. Eu diria que nos últimos 3 anos ou 2 anos falhamos 2 grandes operações. Há quem diga que não há 2 sem 3, mas há quem diga também que a terceira é de vez. Portanto, enfim, vamos ver o que é que acontece. Portanto, esse era o último pedido ao Pai Natal. Portanto. Bom, vai fazer. Muito bem. Bom, eu agradeço a vossa presença. Durante esta manhã ouvimos falar dos fins desejados e também dos meios
para atingir esses fins. O objetivo é exportar mais, ter mais empresas a exportar também para mais países, diversificar a rede de clientes internacionais. Ouvimos também opiniões e enquadramentos macroeconómicos e do posicionamento da marca, e neste último painel ouvimos as empresas que já estão a fazê-lo e aquilo que entendem ser mais importante para que consigam exportar mais no próximo ano, como parece ser uma certeza de quem aqui está, e isso passa por mais inovação, menos comiseração, se quisermos, redes empresariais, melhoria de custos de contexto, justiça, energia, matérias-primas, e depois esta palavra final, mais ânimo. E eu que acompanho, até por profissão, há muitos anos, conferências deste tipo, posso dar esta nota final, que é muito claro que nós ouvimos, e eu pessoalmente ouço muitas vezes pessoas que querem fazer. Nesta conferência ouviu-se claramente quem é que já faz. E, portanto, agradeço-vos a todos a vossa presença, quem desse lado e deste, a AICEP, o empenho e a parceria com o Jornal de Negócios. A AICEP cá estará para vos apoiar naquilo que é a sua missão, e o Jornal de Negócios cá estará para noticiar naquilo que é a nossa função. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado.